As revistas em quadrinhos das Tartarugas Ninja, da editora IDW, publicada aqui no Brasil pela Panini. Um review do que foi lançado até hoje e um bate-papo pra gente tentar entender por que uma série tão legal foi cancelada pela Panini depois de só 12 edições. Assiste o vídeo aí. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, com mais um vídeo sobre quadrinhos pra vocês. Hoje eu vou falar sobre as revistas em quadrinhos das Tartarugas Ninja, material que foi publicado aqui no Brasil entre 2012 e 2014, um título que infelizmente já foi cancelado, tá? Teve só 12 edições, né? Uma pena, porque é uma série muito legal que é publicada lá nos Estados Unidos até hoje, né? Eles não encerraram essa publicação, então essas histórias aqui continuam sendo publicadas lá nos Estados Unidos até hoje, né? Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Eu não lembro exatamente se ele postou esse comentário no meu vídeo que eu fiz falando sobre o filme Tartarugas Ninja 2, Fora das Sombras. Não lembro se me mandaram essa sugestão pela página da Toys Travels no Facebook, né? Mas é uma sugestão de um inscrito que queria que eu falasse sobre essa série de quadrinhos das Tartarugas Ninja pela IDW, tá bom? A galera que acompanha aqui o canal sabe que eu sempre gosto de falar sobre lançamentos. Por quê? Se a pessoa gostar do vídeo, se a pessoa gostar do material que eu estou divulgando aqui, ela pode comprar com facilidade. É só ir numa banca de jornal e comprar a revista lá, ou então acessar algum site aí na internet. Então eu costumo sempre dar prioridade a lançamentos. Infelizmente não é o caso desse título das Tartarugas Ninja, né? Ele teve 12 edições e é um material que hoje em dia, para você comprar, eu recomendo para os fãs de Tartaruga Ninja para ler, conhecer essa versão dos quadrinhos que estava muito legal, né? Muito maneira mesmo. Eu vou falar sobre a história já já, mas para você conseguir esse material aqui, pessoal, infelizmente só procurando aí nos sebos, tá? Locais aí que vendam revistas usadas. Olha só. Se não tiver sebo na sua cidade, você pode tentar pelo Mercado Livre, né? Que infelizmente tem vendedores que cobram um preço muito abusivo, tá? Essa revista na época ela era vendida a R$ 4,90. Ela é uma revista bem fininha, né? De 28 páginas e tinha uma história só, né? Foram 12 edições, cada uma delas a R$ 4,90. Então, já que no Mercado Livre está tão caro, eu vou deixar uma dica para vocês. Pesquisem aí grupos no Facebook em que o pessoal compra e vende HQs, tá bom? Eu faço parte de alguns deles e foi até como eu consegui comprar essa minissérie, né? Minissérie não, essa revista das Tartarugas Ninja, eu consegui comprar completinha. Eu postei lá no grupo, falei, ó pessoal, tô procurando a revista das Tartarugas Ninja que saiu aqui no Brasil. Aí dei o número das edições, coloquei uma foto das capas e apareceu um cara lá que tinha o material e estava querendo se desfazer. Então eu comprei essas 12 edições aqui por R$40, né? Até mais barato do que era vendido na banca. Então fica essa minha dica para vocês, não só para a Tartaruga Ninja, mas façam parte desses grupos, porque é bem legal e às vezes você consegue quadrinhos lá com desconto, né? Super maneiro. E muita gente se desfazendo, muita gente trocando. Então é bem legal você participar desses grupos, tá? Pessoal, esse título das Tartarugas Ninja lá nos Estados Unidos, ele começou em agosto de 2011. Foi uma série em quadrinhos que é publicada até os dias de hoje, né? Tem mais, acho que está no número 60, se eu não me engano, mas já teve um monte de especiais lançados. Dá um total aí de mais de 100 revistas das Tartarugas Ninja dessa nova versão da IDW, tá? O que é a IDW? Para quem não sabe, a IDW é uma editora, assim como a Marvel, assim como a DC, que publica alguns títulos relacionados aí a franquias que todo mundo conhece, né? Eles publicam My Little Pony, eles publicam Transformers, Arquivo X,
né, o novo gibi aí do Arquivo X, eles publicam Caça-Fantasmas e uma série de outros títulos, então é uma editora, igual Marvel, igual DC. A IDW publica então desde agosto de 2011 esse título das Tartarugas Ninja, né? E vou falar uma coisa para vocês, pessoal, um ano depois esse material chegou aqui no Brasil, nesse formato, né? E parece que não deu muito certo. Eu tentei contato com o pessoal da Panini, eu tenho contato lá com o pessoal de marketing, tentei perguntar por que essa revista foi cancelada para contar aqui para vocês, mas eles não contaram, né? Eu acho que foi por causa de baixa nas vendas, baixas vendas, né? Não vendeu bem, então o título foi cancelado. Então, o que é uma pena, porque a história estava muito legal e ela encerrou aqui no número 12, tipo, deixando a galera em aberto, um monte de história muito legal ainda para ser contada e ficou, teve esse fim assim abrupto, né? Por quê? Vendeu mal, tá? Não sei se por causa do formato, tá, pessoal? Esse formato particularmente eu não gostei, achei que não funcionou, né? Uma revista muito fininha, com uma história só. O pessoal aqui no Brasil, ele está acostumado com as revistas mensais do Homem-Aranha, X-Men, as revistas da DC também, Superman e tudo, então eles estão acostumados com revistas com no mínimo aí 80 páginas, então no mínimo umas 4 histórias. Eu acho que esse formato com uma história só não funciona bem aqui no Brasil, tá? Então acho que esse foi um dos motivos para não ter vendido bem, tá? Outra coisa também é que essa série teve bastante atraso, né? Para vocês terem uma ideia, entre as edições 9 e 10, eles começaram a publicar em agosto de 2012, tudo bem, aí foi mensalmente. Entre as edições 9 e 10 teve um atraso de quase um ano, tá? Essa edição aqui, número 9, foi publicada em maio de 2013, né? E essa daqui em fevereiro de 2014. Então teve um atraso gigante e isso acho que contribuiu para essas vendas ficarem tão ruins, né? Mas eu mandei um e-mail para o Levi Trindade, que é editor lá da Panini, e falei com ele, olha, eu li recentemente aquele título que saiu aqui no Brasil, as histórias aí das Tartarugas Ninja, o título estava muito bom, cara, esse material é publicado lá fora até hoje, né? Seria bem legal se a Panini trouxesse de volta isso aqui em formato de encadernado, tá? Eu acho que daria super certo se eles publicassem aí um encadernado a cada 6 meses, né? Eu acho que teve 2 filmes live action, o desenho tá rolando na Nickelodeon desde 2012, então a gente tem aí já 4 anos direto, 4 temporadas, eu acho que tem público sim, né? Ele me respondeu, falou que por enquanto não está nos planos, mas que eles vão estudar essa possibilidade aí para o futuro. Então vamos torcer para ver se esse título aqui volta a ser publicado aqui no Brasil, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês a arte, vou mostrar para vocês um pouquinho de cada história e vocês vão ver que estava muito legal, cara. Essa série aqui, ela recontou a origem das tartarugas, então ela não é uma adaptação do desenho, tá? Não são as mesmas histórias do desenho. Lá fora eles têm 2 títulos, tem esse título aqui das Tartarugas Ninja e tem as adaptações do desenho, que é Tartarugas Ninja, as aventuras animadas. Então tem aquele traço bem igualzinho do desenho da Nickelodeon. Mas esse título aqui não tem a ver, não são as adaptações do desenho, são histórias como se fosse um outro universo das Tartarugas Ninja em quadrinhos. E é bem legal porque é escrito pelo criador dos personagens, né, o Kevin Eastman, junto com outro roteirista, Tom Waltz. Então e ele engloba diversos elementos de todas as franquias das tartarugas. A gente tem aí elementos aqui do desenho da década de 80, tem do desenho de 2012, tem do desenho novo, tem coisa aqui que é relacionado aos quadrinhos originais da Mirage Studios, né? Então eles fizeram uma série nova, muito legal, que está rolando até hoje lá fora. Ainda teve diversos especiais, teve um especial dos vilões, teve especial com o Clã do Pé, teve uma minissérie do Clã do Pé, que eu acho que foi até desenhado por um brasileiro, Matheus Santulouco, né? Teve também crossovers, teve um crossover em 2015, ano passado, com as Tartarugas Ninja e os Caça-Fantasmas,
E esse ano vai ter o crossover das Tartarugas Ninja com o Batman. Então é um material que está rolando lá fora até hoje e que infelizmente aqui no Brasil teve uma vida tão curta, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o desenho e falar um pouquinho sobre essas histórias das Tartarugas Ninja aqui no Brasil. Olha só, pessoal, uma das coisas também que eu acho que contribuiu para o fracasso aí nas vendas das Tartarugas Ninja aqui no Brasil foi justamente a maneira como a Panini resolveu trazer as primeiras edições, tá? As primeiras 4 edições desse novo gibi, né, lá em agosto de 2012, elas foram com histórias solo das Tartarugas Ninja. Então a primeira edição tinha uma história solo do Rafael, a segunda uma história solo do Michelangelo, a terceira do Donatello e a quarta do Leonardo. Esse material aqui, pessoal, não é o número 1 lá de fora. O número 1 lá de fora começou aqui no Brasil a partir do número 5. Tá? Então pode ser que essa daqui era uma era uma minissérie focada em cada personagem, teve 4 edições, mas ela só saiu lá fora a partir do número 4, tá? Então ela foi publicada lá entre os números 4 e 9 do título normal, né? Então o pessoal já tinha sido apresentado essa nova versão das Tartarugas e aí conhecia umas histórias solo de cada personagem. Então eu acho que isso aí também contribuiu um pouco. Às vezes as pessoas compraram essas primeiras edições, não gostaram do formato, né, e acabaram não acompanhando aí o título de fato, que começa aqui no número 5. Tá vendo aí, ó? Uma coisa muito legal, como eu falei para vocês, é que esse gibi das Tartarugas Ninja, da IDW, ele tem a participação, né, no roteiro do Kevin Eastman, que é o desenhista original, o cara que criou as Tartarugas Ninja junto com o Peter Laird. Inclusive essa capa aqui, ó, é dele. Ele fez várias capas, né? E a Panini publicou. Mesmo quando a capa era do Dan Duncan, tá vendo? Essa daqui é uma capa do Dan Duncan, né? Na número 6. Mas, se você olhar, ó, sempre aqui atrás tem uma galeria de capas e tinha sempre alguma arte aí do Kevin Eastman também. Aqui não é do Fred Hembeck, né? Homenageando aí o Frank Miller, né? Aqui atrás é uma arte do Walter Simonson. Olha que legal, desenhista aí do Thor. Desenhista clássico do Thor. Então isso era bem legal nessas revistas que tinha desenho original, né, nas capas do Kevin Eastman, o criador das Tartarugas Ninja, né? E também aqui atrás, ó, na galeria de capas, a Panini sempre colocava, olha só, esse aqui é outro desenho do Kevin Eastman. Tá vendo? Ó, olha aí, em preto e branco. Que coisa linda. Muito bom, cara. Muito bom. Isso em todas as edições, tá? Sempre aqui, ó. A capa daqui da número 8 é do Dan Duncan, que desenha a série, né? Que desenha, que faz a arte aqui interna. Mas aqui atrás, ó, a gente tem uma capa do Kevin Eastman, que eu gosto pra caramba do traço dele, né? Olha aqui, ó. Olha que linda. Isso aqui. Kevin Eastman, o criador das Tartarugas Ninja. Vendo? Show de bola, né? Aqui, pessoal, nesse gibi das Tartarugas Ninja, elas tiveram a origem um pouco diferente da origem que a gente está conhecendo. Pouca coisa, tá? As Tartarugas Ninja, elas foram criadas expostas ao mutagênico, né? Então isso daí é igualzinho à origem que a gente está acostumado aí. Só que nessa versão aqui, pessoal, existe uma explicação, né? As Tartarugas Ninja, na verdade, são reencarnações do Hamato Yoshi e dos filhos dele, né? Lá no Japão feudal, há séculos atrás, no início do clã do pé, o Hamato Yoshi, olha só essa parte aqui da origem, é desenhada pelo Matheus Santo Louco, desenhista brasileiro. Olha que maneiro, tá? Então, o Hamato Yoshi, ele trabalhava lá no clã do pé, tá vendo? Só que aí o clã do pé, sob a liderança lá do Destruidor, começou a praticar uns atos assim que não tinha honra, né? E aí o Hamato Yoshi, ele resolveu não participar disso. E aí o Destruidor resolveu se vingar deles, né? Tomou ele como traidor e foi atrás da família dele, olha só,
né? O Amaterasu, ele era casado com a Tang Shen, era pai de 4 filhinhos. Inclusive tem umas sequências em que eles aparecem já treinando, ele treinava lá com os garotinhos, e aí o Destruidor vai até lá, os ninjas do clã do Pé vão até lá, assassinam a mulher dele, né? E depois assassinam também os filhos dele. Ele foge com os filhos, mas aí eventualmente o clã do Pé acaba encontrando e assassinando todos eles, né? E aí eles acabam reencarnando no rato e nas tartarugas. Então o Amaterasu acaba reencarnando no Splinter e os 4 filhinhos dele nas tartarugas. Então, séculos depois, eles tiveram uma chance aí do destino de se verem reunidos de volta como uma família de novo, né? Então, uma origem um pouquinho só diferente, achei bem legal, bem interessante, tá? A arte do Dan Duncan, como vocês estão vendo aqui. Outra coisa também diferente nessa versão aqui das Tartarugas Ninja é que no começo, ó, assim como nos quadrinhos originais, todas elas usavam a mesma cor de faixa, tá vendo? E outra coisa também, quando eles foram expostos ao mutagênico, o Raphael se perdeu. Então as tartarugas elas eram só 3 e ficaram 1 ano e meio procurando o Raphael, né, que se transformou também em tartaruga, mas vivia vagando pelas ruas, né? Então eles ficaram 1 ano e meio até encontrar o Raphael e trazê-lo de volta aí para a família, né, para fazer parte da equipe. E aí, somente depois disso, depois que o Raphael entra no grupo, é que o Splinter dá para eles as cores de faixas diferentes, de acordo com as cores que eles gostavam quando eles eram crianças aí, normais, né? Cara, a arte do Dan Duncan é isso que vocês estão vendo aí, muito legal. Nessa edição aqui tenho até uma entrevista com o Matheus Santolouco, né, que é o desenhista. Inclusive também ele desenhou uma outra minissérie do Clã do Pé, muito bom. A arte interna aqui é do Dan Duncan em todas essas primeiras edições, né? A gente é apresentado aí aos personagens, a April, ao Casey Jones, né? Também tem histórias assim bem parecidas com a que a gente já está acostumado a ver. A April é uma assistente de laboratório lá no laboratório lá onde as tartarugas são criadas, ela que dá os nomes para as tartarugas, né? Ela é uma estudante na faculdade, ela está fazendo umas aulas aí de arte renascentista, então ela que dá esses nomes para as tartarugas. O Casey Jones, ele é um garoto que ele acaba conhecendo o Raphael acaba conhecendo ele porque a mãe dele morreu de câncer e o pai começou a beber. E o pai dele bate nele, né? Então o Raphael acabou uma vez vendo o pai dele batendo nele e acabou interagindo, salvando ele, eles se tornaram amigos, né? Então, algumas mudanças assim, mas no geral, são as Tartarugas Ninja que a gente conhece, que a gente adora, muito legal. Essa nova série aqui, depois o April vem a conhecer, o Casey Jones, né? Depois a gente tem também a revelação do General Krang, que estava financiando as pesquisas aí do Baxter Stockman. Olha lá. Fala sério que a arte do Dan Duncan é maneirona. Muito legal, né? E aí a gente tem a aparição dos caça-ratos, o Splinter é sequestrado, né? Tem um novo mutante, que é esse camarada que é um gato. Ele foi transformado lá junto com as tartarugas quando o mutagênico foi roubado lá da empresa do Baxter Stockman. Então, cara, essa versão aqui das Tartarugas Ninja tá muito legal. Infelizmente, parou aí, ó. Parou nessa edição, na edição número 12. Muito chato. O Splinter tinha sido sequestrado lá por esse rato, por esse gato, né? O Hop, que é esse mutante novo, que esse é um gato, né? Com um tapa-olho, tá vendo? Então termina essa edição aqui número 12, o Splinter sendo sequestrado lá pelo gato que tá amando do Baxter Stockman, e a história acaba e a gente tá aí, ó, há anos sem ver
a continuação dessa história aqui no Brasil. Olha lá mais uma vez o que eu falei para vocês, ó, uma capa do Kevin Eastman desenhando, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para vocês perceberem que essa série de quadrinhos aí das Tartarugas Ninja pela IDW tava legal pra caramba, né? As histórias continuam lá fora, sendo publicadas até hoje. Tá no número 60, só que teve uma série de especiais lançados. Então tem muito material bom das Tartarugas Ninja que podia voltar a ser publicado aqui no Brasil. Se você é fã das Tartarugas Ninja, se você quer ver esse material aqui sendo publicado de novo, eu acho que vale a pena sim você entrar em contato aí com a Panini. Se você que tem conta no Facebook, eu acho que vale a pena você curtir a página da Panini lá e mandar essa sugestão para eles, né? É importante que eles vejam que as Tartarugas Ninja tem muitos fãs aqui no Brasil e que se esse material fosse publicado de uma maneira legal, né, encadernado, ia ter saída sim. É um material que, na boa, eu acho muito legal. Eu acho uma versão muito boa das Tartarugas. Kevin Eastman, o criador, escrevendo. Desenhos aí do Dan Duncan, bem legal. Galeria de capas com as capas originais do Kevin Eastman. Material aí que vale muito a pena. Tem os crossovers das Tartarugas com os Caça-Fantasmas, Tartaruga Ninja com Batman. Pô, seria muito legal a gente ter tudo isso publicado aqui no Brasil. Então, nós como fãs, eu acho que ao invés de ficar só esperando, a gente tem que tentar mostrar para a Panini que isso daqui é viável e que seria muito legal a gente ver esse material sendo republicado aqui no Brasil, né, na sequência, assim como eles estão publicando Hora de Aventura, assim como eles estão publicando aí alguns títulos que não são Marvel e DC, né, seria muito legal se a gente tivesse aí encadernados das Tartarugas Ninja, de repente aí a cada 6 meses aqui no Brasil, seria legal pra caramba, tá bom? Pessoal, obrigado por terem assistido, tá bom? O vídeo ficou bem grande, mas eu espero que todo mundo tenha gostado. Não esqueçam de deixar o like, isso é super importante. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se. Eu tenho vídeos aqui sobre quadrinhos todos os sábados e às vezes em dias extras durante a semana. É o caso desse vídeo de hoje, né, que está sendo publicado na sexta-feira. Amanhã eu vou falar sobre o encadernado do Deadpool aqui no canal, então se você está assistindo aí, não deixa de assistir amanhã também o vídeo sobre o encadernado do Deadpool, beleza? Valeu, galera, tchau, tchau! É isso aí, galera, curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!